E aí, pessoal, vamos bater um papinho. Por que que tantas maldades, tanta violência, tantas desgraças acontecem? Por quê? Muitas vezes a gente se questiona Deus. E eu vou lá para a criação, porque Deus criou o homem para ter intimidade, relacionamento, criou o homem para ter uma vida plena, uma vida de paz, de tranquilidade, uma vida abundante, uma vida próspera, uma vida sem violência, sem guerras. Mas ele colocou o livre-arbítrio dentro do homem, o poder da escolha. E ele disse ao homem: você pode escolher aqui, ó, entre pecar ou não. Mas se você pecar, você vai morrer. E o homem escolheu. Ele pecou e houve uma separação de Deus e o homem. Foi uma separação espiritual, porque o que nos une a Deus é o Espírito, o que nos torna semelhantes a Ele é o Espírito. Houve uma separação. Você pode notar que o homem não morreu fisicamente, ele morreu espiritualmente. E desde então, as consequências que esse homem começou a carregar com o pecado, que foi a culpa, a vergonha, o medo, o complexo de inferioridade, você vê que o homem se escondeu de Deus, ficou com vergonha de estar nu, ficou com medo e culpou a Deus por ter dado aquela mulher a ele, falou que foi culpa de Deus que ele pecou. E até hoje a gente carrega essas consequências porque a gente culpa, principalmente a Deus, pelas coisas que acontecem, a gente sente medo, a gente sente vergonha, enfim, inúmeras coisas que o pecado trouxe. E o primeiro assassinato da história, que foi entre Abel e Caim. Então a gente vê que após o pecado, após a queda do homem, começou a vir, né? O mal começou a habitar nessa terra. O diabo, o príncipe deste mundo, ele começou a ter poder, a governar sobre as vidas das pessoas. E Deus, ele nunca quis se separar do homem e para isso ele recuperou o homem através de um plano de salvação que é Jesus Cristo. Através de Jesus, esse homem é reconectado, reconciliado novamente a Deus. O espírito é vivificado. O espírito que estava morto começa a ter vida. E aí esse homem começa a estar debaixo da proteção de Deus, de uma aliança eterna, uma aliança de sangue, que nada pode quebrar. E esse homem é protegido por Deus. E aquele que ainda não aceitou, infelizmente é governado pelas leis que o príncipe deste mundo coloca, dita, né, o diabo. Por isso que a Bíblia fala dos filhos da desobediência, porque são todos aqueles que ainda não tiveram o espírito vivificado. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para matar de morte, de acidentes, de tragédias, destruir a vida das pessoas, a família, o tempo, os relacionamentos, roubar o dinheiro, roubar a alegria, roubar a paz. Esse é o papel do diabo. E ele vai investir sempre em destruir a criação perfeita de Deus, a boa criação de Deus. O diabo vai fazer de tudo para destruir, porque ele odeia o ser humano. Ele queria e sempre quis ser a imagem de Deus, ele queria ser Deus. E como isso não foi possível, e quando ele viu que Deus criou o homem à imagem e semelhança dele, de Deus, aí que ele ficou com raiva mesmo. Porque ele falou: Deus criou um homem à imagem e semelhança e eu tentei ser e não consegui. Então, tudo o que acontece nesse mundo que jaz no maligno, que o diabo está ali governando, todas as tragédias pertencem a ele, não pertencem a Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus é o próprio amor. Ele não tem prazer na guerra, ele não tem prazer na desgraça, ele não carrega o espírito de morte. Isso é do diabo. Só que muitas vezes a gente se esquece que existe uma outra força que está nesse mundo, que é o mal, que é o diabo. E a gente acha que tudo que acontece à nossa volta é Deus. Não, não é.
Existe uma outra força que governa esse mundo, infelizmente. Mas aqueles que vêm, estão debaixo da aliança de Deus, que são reconectados, que têm o espírito vivificado, pertence à família de Deus e Ele protege, está debaixo de uma aliança de sangue eterna, tem a vida eterna, uma vida eterna. Essa é a grande vantagem. E eu gravei esse vídeo para que a gente possa entender que existe outra força nesse mundo que muitas vezes Deus não consegue impedir a ação dessa força. Mas aqueles que estão debaixo da aliança dele, ele dá o livramento, ele dá o escape, ele dá a proteção, ele dá a segurança. Os braços dele são como um escudo que protege e nada pode tocar, nada pode destruir a criação dele que se reconectou novamente. Mas infelizmente, aqueles que não estão debaixo da proteção da aliança dele estão suscetíveis aos ataques, às desgraças, às catástrofes, à morte, a tudo de ruim. Isso não pertence a Deus, não é o caráter de Deus. O caráter de Deus, ele se reflete no fruto do Espírito, que são 9 qualidades: paz, mansidão, domínio próprio, amor, paciência, bondade. A gente não vê morte. Por isso, se você ainda não foi reconectado com Ele, se você ainda se sente desprotegido nesse mundo, peça a Ele para ter o seu espírito vivo, porque a queda trouxe toda a maldade, toda a depravação, toda a consequência ruim. O pecado trouxe, mas Deus tem uma vida abundante, próspera, tem uma vida eterna para aqueles que aceitam se reconciliar com Ele. Teve uma inimizade, mas aí ele nunca quis que o homem ficasse separado dele, então ele trouxe o homem para perto novamente. E que a gente sempre tenha convicção que aquele que aceita está debaixo de uma aliança eterna de sangue, o qual, quando Deus olha para nós, para aqueles que estão reconectados com Ele, Ele vê o próprio Filho, Jesus, o sangue de Jesus. Por isso, o diabo não toca, não toca. E vamos continuar orando pela nossa nação e por todo o mundo, para que Deus, mesmo alguns não fazendo parte da aliança com Ele, tenham o livramento através do nome todo-poderoso de Jesus.